me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és
que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que estejas. Leva-me mais fundo do que já estive, será mais firme, Senhor, tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Cada pessoa que está nos assistindo agora, Senhor, assistindo essa live, Senhor. Cada um dos teus servos, ó Pai, cada casa, Senhor, que foi aberta, Pai, para que nós entrássemos, ó Senhor, através, ó Pai, de uma transmissão de vídeo. Mas, Senhor, para que a tua palavra entrasse, Senhor, através do áudio. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, abençoa cada vida, cada família, Senhor, e peço, Senhor, que o Senhor venha neste momento, Senhor, Senhor, fazer, ó Senhor, o sobrenatural sobre as nossas vidas, ó Pai, derramando sobre nós, ó Pai, a paz, derramando sobre nós, ó Senhor, unção, derramando sobre nós, ó Senhor, o desejo, Senhor, de amar ao Senhor cada vez mais, ó Senhor, o desejo, Senhor, de buscar a Tua presença. Espírito Santo, Tu és bem-vindo em cada lar, Tu és bem-vindo sobre cada família, Senhor, que a Tua presença, Senhor, seja real dentro de cada casa. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu abençoo, Senhor, as famílias, ó Pai, do Ministério Marcos, Senhor, dos nossos queridos, ó Pai, que não fazem parte do mesmo ministério, mas, Deus, que fazem parte do corpo de Cristo, Senhor. Deus, que o Senhor venha derramar as Tuas bênçãos, ó Pai, sobre a vida de cada um, Senhor. Pai, que os umbrais das portas, ó Pai, de cada casa, Senhor, esteja marcado, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, com o sangue do Cordeiro, ó Pai, em nome de Jesus.
Pai, a saúde física, mental e espiritual de cada um dos teus filhos, ó Pai, eu apresento diante de Ti esta noite, Senhor, e declaro, Senhor, que haja vida nos sonhos, que haja vida, Senhor, nos projetos, que haja vida, Senhor, na esperança, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que haja vida, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Senhor, na saúde, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós apresentamos diante de Ti, ó Pai, as nações, ó Senhor, Pai, onde, Senhor, as coisas, ó Pai, estão se tornando cada vez mais difíceis, ó Pai, nós apresentamos em nome de Jesus, ó Pai, abençoamos, ó Senhor, as equipes médicas dos hospitais, ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, os enfermeiros, ó Pai, os anestesistas, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, os auxiliares de enfermagem, os atendentes, ó Senhor, os seguranças, ó Pai, as pessoas, ó Pai, que estão, Senhor, fazendo a limpeza dos hospitais, ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, aqueles, ó Pai, que estão trabalhando, Senhor, no comércio, Senhor, essencial, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, farmácias, ó Pai, mercados, padarias, ó Deus, nos abençoamos, ó Pai, os que estão, Senhor, trabalhando em postos de gasolina, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós abençoamos a vida de cada um dos teus filhos, ó Pai, e queremos declarar, ó Pai, que esta noite, Senhor, é a noite, ó Pai, de nós renovarmos, ó Senhor, a nossa aliança com o Senhor, renovarmos, ó Senhor, a nossa fé em Ti, Senhor, crendo, Pai, no sobrenatural, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós declaramos, ó Senhor, que este é o tempo, Senhor, onde o Senhor está falando aos nossos corações, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Toma, Senhor, em nome de Jesus Cristo, cada lar, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós abençoamos, ó Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Amém? Graças, paz, boa noite a todos. Em nome de Jesus Cristo, mais um culto. Mais uma vez na presença de Deus, para a gente compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem ministrado aos nossos corações, ministrado sobre a vida da igreja, sobre a vida da nação que Ele escolheu, das nações que Ele tem escolhido, dos povos que têm se prostrado diante dEle, que têm se derramado na presença dEle, né? Então, que o Senhor venha abençoar a cada um em nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar que a sua casa seja cheia da presença em nome de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus tome o seu coração em nome de Jesus Cristo, restaurando, transformando, mudando em nome de Jesus Cristo, trazendo esperança em nome de Jesus. Amém? Domingo nós tivemos um culto maravilhoso ali na igreja. A transmissão foi feita da igreja e confesso que tenho certeza que se estivéssemos todos juntos lá, o fogo ia ser muito maior, né? O derramar do Senhor ali foi sobrenatural, mas nós sabemos que um bom braseiro ele precisa de muita lenha, né? Para que a chama fique mais forte, para que o calor fique mais intenso. E assim, nós sentimos falta de vocês. Estamos sentindo falta de vocês, não vemos a hora de que tudo isso volte ao normal, que tudo volte a acontecer do jeito que nós somos acostumados, né, a nos reunirmos no templo ali para adorar ao Senhor, estarmos juntos em comunhão, depois conversando. Faz muita falta, mas em todos os cultos nós temos dito que nós não voltaremos, né, do mesmo jeito, que nós voltaremos diferentes, e realmente eu tenho certeza disso, porque o tempo que o Senhor nos proporciona com isso tudo que está acontecendo, né, tem os pastores que estão trabalhando, o pastor David, o pastor Carlos está trabalhando, o pastor Laíris, mas eu tenho certeza que no tempo que eles encontram disponível, né? Eles vão em busca da palavra, eles vão em busca de ouvir ministrações, adorar ao Senhor, né? Então Deus ele tem feito isso, ele tem ajustado a igreja dele, ele tem ajuntado espiritualmente a igreja no mesmo sonho, no mesmo propósito, no mesmo entendimento, falando sobre fé, falando sobre perseverança. Domingo a palavra foi sobre fé,
no livro de Judas, o pastor David ministrou, e hoje nós temos que viver pela fé, né? Nós estamos passando por este momento, atravessando esse momento, vivendo pela fé, na certeza de que o Senhor está fazendo algo melhor e sobrenatural no meio da igreja, e Ele vai continuar fazendo. E assim, eu gostaria de te convidar agora, né, para abrir a sua Bíblia no livro de Números. Amém? Números capítulo 13. Se você puder abrir a sua Bíblia aí, em nome de Jesus Cristo, vai dando joinha aí, confirmando que você abriu. Números 13. O áudio tá bom, a imagem tá boa. Por favor, me digam. Pra gente, se tiver que ajustar alguma coisa aqui, já ajustar. Amém? Se você já encontrou, a gente vai estar fazendo a leitura da palavra. O Senhor, Ele nos ama. Ele nos ama com amor incondicional, com amor que não pede nada em troca, com amor que, né, por amor Ele entregou o Filho dele na cruz do Calvário por nós. Nós temos vivido esse tempo muito bom, eu creio, mesmo em meio a tanta tribulação, tanta má notícia, tanto pânico colocado pela mídia, sabe? Nós sabemos da gravidade do assunto, nós sabemos de tudo isso, mas nós não precisamos nos alimentar disso, né? Nós precisamos nos alimentar da palavra, nós precisamos nos alimentar o nosso espírito, porque a palavra diz que o povo do Senhor, ele padece por falta de conhecer e conhecer a palavra de Deus. Aqui nós encontramos as nossas respostas, aqui nós encontramos aquilo que nos refrigera, que nos consola, que nos traz conforto, que traz esperança de um dia melhor, de um tempo melhor, de coisas novas sobre a nossa vida, né? O Senhor, Ele tem feito dessa forma, e a gente tem que entender e passar por cima de muitas coisas, dificuldades, muitas vezes, para poder viver aquilo que Deus tem prometido a nós. Né? Então, no livro de Números, capítulo 13, versículo 1, está escrito assim: Disse o Senhor a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés no deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Amém? Então, o Senhor ordena que Moisés envie 12 homens para espiar a terra de Canaã, que era a terra prometida, era a terra prometida ao povo de Israel, que Moisés ele foi responsabilizado em guiar o povo até lá. Só que ele manda os espias para quê? Para fazerem o reconhecimento da área. No versículo 25 está escrito assim: Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e em toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Então aqueles homens depois de 40 dias estando ali no deserto e tendo ido até a terra de Canaã para espiar aquela terra, eles voltam, né? Eles voltam até Moisés e chegam diante de Moisés e de Arão e apresentam os frutos da terra, que eram maravilhosos, eram frutos bons. Versículo 27. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto dela. Então eles viram que aquilo que o Senhor havia prometido para eles, aquilo que o Senhor havia prometido para Moisés, que teria naquela terra, que manaria leite e mel, realmente era verdade. Eles tiveram a oportunidade de ver isso e trouxeram os frutos, que eram muito bons, né? Maravilhosos os frutos. Trouxeram a eles. Só que junto com a boa notícia,
A gente vai continuar lendo aqui, junto com aquilo que confirmava aquilo que Deus havia prometido ao povo, dito a Moisés e a Arão. Eles também trouxeram uma má notícia. Hoje, tanto para mim quanto para você, nós sabemos que antes de acontecer algo muito bom e especial em nossas vidas, o inimigo das nossas almas, ele insiste em trazer más notícias. Ele insiste em trazer negatividade, ele insiste em trazer o medo, ele insiste em trazer o pânico, ele insiste em trazer o terror, para nos paralisar e nos bloquear de chegarmos até aquilo que Deus prometeu para nós. Nós sabemos, e a palavra diz que nós sabemos, assim como Jesus disse, né, que no mundo ele teve aflições e nós teríamos também. Então nós sabemos que para alcançar algo, nós precisamos passar por algumas coisas, mas tudo no controle do Senhor, tudo na direção que Deus tem apontado, tudo da forma que Deus tem mostrado a nós, Deus vai fazer. No meio do caminho vão vir obstáculos, vão vir dificuldades, vão vir barreiras sim, mas através da nossa fé em Deus, como foi dito no domingo, ministrado sobre fé, através da nossa fé nós vamos transpor essas dificuldades, nós vamos passar por essas dificuldades. Eu não sei o que você está passando esta noite, eu não sei o que você está passando dentro da tua casa, eu não sei que tipo de notícia você tem recebido fora da mídia, eu não sei que tipo de má notícia tem chegado até você, mas eu quero te dizer que depois de tudo isso, nós alcançaremos sim aquilo que Deus prometeu para nós. É assim que Deus tem feito, é assim que Deus fazia no passado, é assim que Deus tem feito nos dias de hoje, nos mostrando que mesmo em meio às adversidades e dificuldades, Ele é Deus. Ele é Deus, Ele tem cuidado de nós. Ele tem nos guardado, Ele tem nos coberto com o sangue dEle, Ele tem nos livrado da morte, tem nos livrado de acidentes. Quantos livramentos nós recebemos do Senhor ao longo das nossas vidas? Mesmo que as más notícias cheguem, nós precisamos ter a certeza de que a promessa é muito maior do que a má notícia. De que a fidelidade de Deus ela é muito além do que a má notícia. Amém? Eu li até o capítulo 27, agora eu vou ler o 28. O povo, porém, que habita nessa terra, aí começam as más notícias. Primeiro eles trouxeram no 27 as boas notícias, relataram a Moisés dizendo que a terra era boa, que verdadeiramente daquela terra mana leite e mel, e apresentaram o fruto daquela terra. Então veio primeiro a boa notícia. Sabe quando você recebe uma boa notícia de alguém, mas você vê no olhar da pessoa, muitas vezes, que tem algo mais, que não é tão bom quanto aquilo que eles trouxeram, que a pessoa vai trazer a você? Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei por isso algumas vezes, né? De tentar, de ouvir uma boa notícia, mas logo depois, olha, mas é assim, 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 assado. Tenho certeza que todos nós já passamos por isso. E no versículo 28, vem a má notícia. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e muito fortalecidas. Também vimos ali os filhos de Anak. Eles estão falando já do poderio das pessoas que habitam naquela terra. Olha, então, a terra é prometida, tem os frutos, ela mana leite e mel, mas tem gente muito forte lá. É assim que muitas vezes aparecem as coisas diante de nós. As promessas de Deus são feitas para nós, mas sempre vem alguém para falar assim, olha, mas para chegar até lá vai acontecer tanta coisa ruim para você. Vai ser tão difícil, o caminho vai ser tão doloroso. Eu estou falando de alcançar a bênção, alcançar a salvação. Nós sabemos que a nossa luta ela é diária. O caminho até a salvação ele é doloroso sim, porque nós temos que lutar contra nós mesmos, contra os nossos desejos, contra os nossos anseios, contra os nossos pensamentos muitas vezes, né? Mas eu estou falando da bênção do Senhor aqui, que já está estabelecida para mim e para você, que já está estabelecida sobre a minha casa, e sobre a tua casa e sobre a vida do Ministério Marco. É disso que eu estou falando agora. Amém?
Porque foi isso. Os homens voltaram, trouxeram fruto, falaram que a terra era boa, mas olha, nós vamos encontrar problemas grandes lá, porque a cidade ela é bem fortalecida, os homens são grandes. É uma cidade muito bem estruturada. E no versículo 29, os amalequitas habitam na terra de Neguebe, os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela margem do rio Jordão. Amém? Então vamos lá. Os amalequitas, os heteus, os jebuseus, os amorreus e os cananeus. São quantos? São 2, 3, 4. 4 povos, né? Isso, amalequitas. 4 povos. Eles trouxeram a notícia de que 4 povos habitavam ali aos arredores, expondo a dificuldade, mostrando a dificuldade, né? Mostrando a dificuldade ali para Moisés e Arão, mostrando para ele aquilo que ia ter que ser, tudo aquilo que ia ter que ser destruído, que ia ter que ser conquistado, o território que ia ter que ser conquistado até chegar ali. E apresentaram isso diante de Arão e Moisés. E no versículo 30 está escrito assim: Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Caleb se levanta contra as más notícias que foram trazidas e pede para que eles parem de falar, porque Caleb ele tem fé e ele está firmado na promessa de Deus. O Senhor prometeu aquela terra a eles, então Caleb ele se firmou naquilo que foi prometido e uniu a fé dele, porque a fé é o firme firmamento das coisas que não se veem. Então o Caleb ele estava agarrado na promessa de Deus. Ele falou: para com tudo, vamos deixar isso para lá, porque com certeza, nós vamos prevalecer contra este povo. Porque Caleb entende que não é eles que vão lutar aquela guerra, mas sim Deus vai lutar por eles, porque a promessa já havia sido feita, né? Então a promessa já havia sido feita. Quando Deus promete, Ele cumpre. Quando Deus promete, Ele faz. Eu escutei algo muito interessante alguns dias atrás e alguns anos atrás também, a respeito de tapar os nossos ouvidos para aqueles que trazem as más notícias. E realmente é isso. Quando nós escutamos a mídia bombardeando as famílias, bombardeando as casas com as suas informações ruins, com as más notícias, que nós não estamos falando que não é realidade, é realidade. Mas nós não vivemos por aquilo que vemos, nós vivemos daquilo que cremos. E nós cremos em um Deus vivo, nós cremos em um Deus que, ao som da voz dele, ele pode paralisar tudo. Simplesmente com uma ordem ele pode mandar parar e tudo parar. É nisso que nós cremos, é assim que nós temos vivido, é assim que nós temos passado esses últimos dias. E Caleb ele entendeu isso, ele fala exatamente isso. Então quando nós somos bombardeados pelas más notícias, nós temos que fazer assim: desliga tudo, pegar a palavra, começar a ler a palavra, dobrar o seu joelho, dobrar o nosso joelho, começar a orar e começar a falar: Deus, eu preciso ouvir do Senhor. Porque o Senhor prometeu e o Senhor é fiel para cumprir. Se Deus prometeu algo para você, querido, tenha certeza de que Ele é fiel para cumprir. Pode demorar, pode acontecer muita coisa no meio do caminho, assim como os espias vieram dizer a Moisés e a Arão que o cenário dificultoso que seria para entrar em Canaã. Mas não importa, se você está com Deus, se você tem Deus dentro de você e você tem certeza daquilo que você quer, vá adiante. Se você tem certeza de que Deus é contigo, vá adiante, prossiga. Prossiga. Os teus sonhos, antes de serem seus, nasceram no coração de Deus. E é Deus quem está cuidando. Assim como Deus cuidou desse povo. Ele foi zeloso, extremamente zeloso com esse povo, mostrando aquilo que eles iriam viver. O Senhor tem mostrado, eu tenho certeza, a todos nós, aquilo que viveremos com Ele. Aquilo que viveremos com Ele.
Versículo 31. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos. Tá piscando a luz aqui, ó. O Senhor é bom, eu creio. Eu creio que o Senhor é bom. Deus é bom. Deus é bom. E se você acabar a luz aqui na minha casa e você não conseguir me ver, você vai continuar escutando em nome de Jesus Cristo a mensagem. Porque grandes coisas o Senhor está fazendo em nosso meio hoje. Hoje o Senhor está mudando a nossa história. Hoje o Senhor está transformando o nosso cativeiro. Hoje o Senhor está colocando por terra os nossos inimigos embaixo dos nossos pés. Porque é assim que a palavra dele promete. Pode apagar a luz, pode acabar a força, eu não vou deixar de ministrar a palavra do Senhor. Eu não vou deixar de ministrar a palavra de Deus. Porque maior é aquele que está em mim, é maior aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Amém? Eu vou voltar aqui no versículo 31. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Quantas vezes as circunstâncias têm parecido mais fortes do que nós? Quantas vezes os problemas, as notícias têm parecido mais fortes do que nós? Porque o que nós mais ouvimos é isso. O que mais nós temos ouvido é isso. A situação hoje é um foco, mas quantas coisas você já não ouviu que afrontaram a sua fé, que afrontaram as promessas de Deus na sua vida alguns meses atrás, alguns anos atrás, e hoje você está de pé. E hoje você está de pé na presença de Deus. Porque enquanto não se cumprir a promessa de Deus na minha e na sua vida, nada vai nos acontecer. Nada vai nos paralisar. Entenda isso e viva isso. No domingo nós tomamos uma injeção de fé e é só um pouquinho daquilo que ainda vai ser ministrado. Então hoje eu quero aguçar a sua fé em nome de Jesus Cristo. Transpõe as barreiras da dificuldade. Transpõe as barreiras das dificuldades emocionais. Transpõe as barreiras das dificuldades físicas. Não existe nenhum gigante que permaneça em pé quando o nosso Deus se levanta e dá uma ordem. Aleluia. Não existe gigante. Eles vão cair em nome de Jesus Cristo. Versículo 32. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual nós passamos a espiar é a terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens grandes, de grande estrutura. Olha, por maiores que sejam os seus problemas, por maiores que sejam as suas dificuldades hoje, por maiores que sejam os seus destruir, hoje em nome de Jesus Cristo, eu declaro como voz profética que tudo está caindo por terra em nome de Jesus. Chegou salvação, chegou o tempo de estar na presença de Deus, chegou o tempo de se alegrar na presença de Deus, mesmo em meio às más notícias, porque nós não vivemos neste mundo, nós não pertencemos a este mundo, mas nós estamos de passagem por aqui, e mesmo em meio às más notícias nós vamos glorificar ao Senhor. E é isso que você precisa fazer, é isso que eu tenho que fazer todos os dias. É assim que a minha vida tem que seguir, é assim que a minha casa tem que seguir, é assim que a igreja tem que seguir, de fé em fé. Aleluia. Esperança, de desejo de buscar, de desejo de ter um relacionamento com o Senhor. Porque podem vir as más notícias nos bombardear, mas nós sabemos que o Senhor é quem tem lutado as nossas guerras, é Ele quem tem vencido. E é Ele quem tem nos feito vencedores, por intermédio do amor. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como os gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Olha, esse versículo ele fala algo muito grande. Existe algo muito maravilhoso nesse versículo. Eles relatam que os homens daquela terra, os filhos de Anak, eles eram descendentes de gigantes, eles eram muito grandes. E tudo começa a mudar da forma que nós nos vemos. Porque eles relatam aqui, éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos.
Aonde está o nosso Deus? Por que ainda nós continuamos nos vendo como pequenos? Como minúsculos? Por que ainda os problemas têm nos afrontado e têm nos feito nos ver muitas vezes como pequenininhos diante do nosso problema? Davi, ele era pequeno, mas isso já é uma outra palavra que já vai ficar para o domingo ou para uma outra ministração que já está preparada essa palavra. Ele era pequeno, mas ele foi ungido e chamado a rei, para ser rei, e diante do gigante ele não tremeu. Ele não viu as suas dificuldades, ele simplesmente creu. Ele simplesmente ativou a fé dele diante daquele gigante, e é assim que nós temos que fazer nos nossos dias de hoje. Ativar a nossa fé diante dos gigantes que têm se colocado à nossa frente, igreja. É assim que nós temos que agir. Onde o Espírito de Deus está, há liberdade. Então dá liberdade para que o Espírito Santo de Deus esteja na sua casa. Faça isso. Não olhe para o seu problema e se veja menor do que ele, porque você tem um Deus que é muito maior. Eu vi um ditado uma vez, uma frase de um amigo, e eu guardo ela até hoje. No meu coração. Que nós não devemos ficar falando do tamanho do problema, mas sim que nós temos que falar para o problema o tamanho do nosso Deus. Quando nós entendemos isso, as coisas começam a mudar na nossa vida, começam a mudar no nosso ministério, começam a mudar nas nossas ações, porque exatamente Caleb, ele agiu dessa forma. Ele não estava preocupado com o que tinha, com as dificuldades, ou com os gigantes, ou com os homens com cara de maus, ou com os homens violentos, ou com isso ou com aquilo. Ele estava centrado na certeza de que Deus tinha prometido aquele lugar, e de um jeito ou de outro eles iam entrar naquele lugar porque era uma promessa de Deus. Então, quando você tem certeza de que Deus te prometeu algo, levanta a sua cabeça, não veja a dificuldade, não veja o tamanho do problema e vá até Ele, porque o Senhor vai te conduzir para que você vá, porque Ele te prometeu, é Ele quem vai te levar. Nós achávamos impossível, algum tempo atrás, nós saímos do salão que nós estávamos e vir para um outro salão. Nós vimos algumas dificuldades. Mas existe uma terra que o Senhor prometeu. E na terra que o Senhor prometeu, que vai nos colocar, queria nos colocar, Ele vai nos fazer prosperar. É essa a palavra. Essa é a palavra. Para mim e para você. Aquilo que Deus prometeu para mim e para você, Ele vai fazer com que você prospere em meio às dificuldades e às barreiras. Tenha fé. Mantenha a sua fé em Deus. Alegre o seu coração diante da dificuldade. Mostra para o teu problema o tamanho do teu Deus. Mostra para Ele. Fala assim, problema, eu sirvo a um Deus grandioso, um Deus que é dono do céu e da terra, dono do ouro e da prata, dono de todas as coisas. De um Deus que tem a terra como descanso dos teus pés. De um Deus que através da fé de um homem nele parou o sol. De um Deus que através da fé de um homem nele moveu a montanha. É esse Deus que nós servimos. É esse Deus que nós servimos. É esse Deus que nós nos submetemos. É esse Deus que nós amamos. É esse Deus que nós adoramos. É o mesmo Deus que abriu o mar vermelho para que o povo passasse seco. E quando o inimigo, que era em maior número, veio atrás dele, o mar se fechou e o inimigo caiu por terra. E é assim que Deus está fazendo. Neste tempo, sobre a nossa nação, eu creio nisso. Nós estamos profetizando, nós estamos orando, nós estamos declarando. Não somos só nós que estamos orando, são várias pessoas, vários pastores, várias igrejas, vários adoradores da casa do Senhor. O planeta todo está clamando pela misericórdia e pelo amor do Senhor. Mas sabe o que é importante nesse tempo? É nós não perdermos o foco, não perdermos a nossa fé. Vamos atravessar, queridos.
Vamos atravessar, porque lá na frente o Senhor vai nos colocar no lugar que Ele nos prometeu. Falei aqui que, eu li aqui que eles eram vistos como os gafanhotos, e como gafanhotos é assim também que éramos aos seus olhos. Eles se viam como gafanhotos, como pequenos, e os gigantes também os viam assim. Que os gigantes que se levantem contra a minha vida e contra a sua vida até nos vejam assim. Só que eles olhem o tamanho do nosso Deus. Porque não somos nós quem vamos vencer essa guerra. É o Senhor quem vai vencer essa guerra por nós. Nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, na nossa estrutura física, nas nossas impossibilidades. É Deus quem está nos conduzindo. É Ele quem está fazendo. É Ele quem está fazendo. O extraordinário poder de Deus, Ele está à disposição de todos nós. Nós só precisamos acessá-lo. Mas para que as suas promessas se concretizem, Ele só pede uma coisa. Uma coisa que nós achamos em Caleb aqui. Uma coisa que foi falada no domingo na pregação através do pastor David. Para que tudo aconteça, Ele só pede uma coisa para nós. Você consegue imaginar o que o Senhor pede para nós? Fé. Fé e coragem. Fé acompanhada de coragem. É do que nós precisamos nos municiar. Todos esses dias. Todos esses dias. E não é só porque estamos num período de pandemia. Isso nós temos que carregar na nossa vida como cristãos até o dia da volta de Cristo, porque a nossa salvação também é alcançada pela fé. Pela fé no Filho de Deus. Porque quando nós abrimos a nossa boca e declaramos que o Senhor Jesus Cristo Ele é o único e suficiente Salvador das nossas vidas, nós usamos a fé. Quando nós olhamos para os enfermos, oramos por eles, e eles se levantam das suas enfermidades, é através da fé. Quando tudo está tão ruim em nossas vidas, e nós começamos a orar, e as coisas começam a mudar, é através da fé. Quando as nossas estruturas estão abaladas, e nós nos rendemos ao Senhor, e começamos a buscar a presença dEle, buscar a face dEle, as coisas começam a mudar porque nós estamos tendo fé. Eu tinha 2 palavras para hoje. E o Senhor me trouxe nessa. Para complementar a palavra maravilhosa de domingo, que foi sobre fé. O pastor David falou algo depois do culto que a gente estava conversando. Ele falou que sobre injetar fé. E esse é o tempo para que isso aconteça. Não importa como as pessoas te veem. Não importa como as circunstâncias fazem você se ver. Não importa que tragam más notícias para você. Não importa que me tragam más notícias. O importante é eu entender que o Senhor vai me levar até onde Ele prometeu que me levaria. Que a promessa de Deus ela vai se cumprir na minha e na sua vida. Que a promessa de Deus ela vai se cumprir na minha casa e na sua casa. E na casa de você que está ouvindo, em nome de Jesus Cristo, em todos os lugares. E você vai ser esse transmissor. Onde as pessoas chegarem perto de você e vão ver a mudança e vão querer saber por que dessa mudança. Você vai dizer sim, eu mudei, está acontecendo as coisas na minha vida porque eu tenho fé em um Deus vivo. Eu tenho fé que me faz transpor as barreiras da dificuldade. Eu tenho fé num Deus que me faz, mesmo pequeno, me faz grande, porque Ele é grande. Aleluia.
porque Ele é grande. Confiar em Deus implica em olhar para além daquilo que podemos enxergar e ver. Confiar em Deus implica em ver como Deus vê. Ah, mas como eu vou fazer isso? Feche os seus olhos para a dificuldade e abra os seus olhos para a sua vitória. Feche os seus olhos para os seus problemas e abra os seus olhos para a solução, porque Deus, Ele mostra a solução. Deus, Ele vê a solução. Ele vê o problema, mas Ele já dá a solução. Deus vê as dificuldades, mas traz a recompensa. É assim que nós temos que viver. Viver por fé e não por ilusão. Ser sal dessa terra e luz do mundo. Nós temos um chamado, o Senhor nos chamou para algo muito especial como igreja. Quando falamos em ministério de restauração, Casa do Oleiro, a primeira restauração ela começou dentro de mim. Dentro da minha casa, na minha família. Peça ajuda ao Senhor para que Ele te ensine a ver como Ele vê. Para que seus problemas sejam tão pequenos, mesmo que tão grandes. Porque você está firmado na rocha que é o Senhor. Caleb não estava preocupado com os obstáculos, porque manteve o foco no Senhor. Quando nós mantemos o foco em Deus, nós não vamos nos preocupar com as dificuldades. Nós não vamos nos preocupar com os problemas. E eu confesso que eu estou sendo ministrado através dessa palavra. A palavra está cortando aqui. Porque é assim que Deus faz. Por todo o barulho que está acontecendo, por tudo que está acontecendo na tua vida, eu não estou falando só de coronavírus não, querido. Porque agora parece que só se prega coronavírus. E eu não estou pregando coronavírus, eu estou pregando Jesus. Nós temos muito mais problemas, nós temos problemas além de tudo isso. Que nós precisamos manter o nosso foco em Deus para podermos superar. Quantas coisas você descobriu nesse período que você está na sua casa? Nessa quarentena? Quantas coisas você descobriu dentro de você que você precisava dispor, jogar para fora? Quantos problemas que estavam à sua frente que você viu e imaginou que seria tão grande e por muitas vezes você acabou perdendo o foco. Eu perdi o foco. Mas eu te chamo hoje em nome de Jesus Cristo a manter o seu foco no Senhor. Assim como Caleb fez, porque ele não viu o tamanho dos problemas. Ele viu Deus. Ele viu o que Deus havia prometido para ele. E o nosso Deus, Ele é capaz de nos fazer vencer qualquer desafio. Nós precisamos entender que não é com a força dos nossos braços que nós lutamos as nossas guerras, e sim com as forças do braço de Deus, dos braços de Deus. Eu quero em nome de Jesus Cristo que o Senhor venha retirar de nós toda a incredulidade. Que o Senhor venha retirar do nosso meio toda a incredulidade. E que o Senhor venha restabelecer a nossa fé. Que o Senhor venha aumentar a nossa fé. Sabe por quê? No capítulo 14, versículo 1 está escrito assim: levantou-se, pois, toda a congregação, gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara que tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto.
Olha, as pessoas preferiam ter morrido no sofrimento, ter morrido como escravos. Eles preferiam atacar os 2 homens de Deus ali, Moisés e Arão, chorando e falando que era melhor ter morrido lá no Egito ou no meio do deserto do que ter trilhado esse caminho. Queridos, de onde Deus nos tira para o lugar que Ele vai nos colocar, nós temos que ter a certeza que no meio do percurso terão dificuldades, mas nós seremos felizes aonde Deus nos colocar, porque nós viveremos as promessas dele. O povo, nesse período, ele era ingrato, murmurador, difamador. Depois do 6, 7, 8. Reclamavam de tudo. 6, 7, 8. A minha apóstola vai pedir para eu ler os outros versículos aqui. Então vou continuar. Do 3. Capítulo 14, versículo 3 do mesmo livro de Números. E porque nos traz o Senhor a esta terra para cairmos a espada, para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam presas? Não seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros, levantando um capitão e voltemos para o Egito. Olha, voltar para o lugar do sofrimento, voltar para o lugar onde eram escravos, voltar para trás. Olhar para trás e achar que o sofrimento daquela época era melhor do que a promessa de Deus para o tempo futuro. Nós não podemos nos dar esse eu não encontro nem a palavra. Eu não consigo encontrar a palavra. Nós não podemos nos dar essa chance de voltarmos atrás. Do lugar de onde Deus nos tirou, que era o lugar de lamaçal do pecado, o lugar da prostituição, o lugar do sofrimento, o lugar da dor, o lugar da escravidão. E Deus está nos guiando para um novo caminho. E de repente a gente olhar para trás e achar que tudo aquilo era melhor, assim como esses homens estavam achando. Vamos voltar para o Egito. Vamos voltar, porque lá pelo menos... Queridos, que pensamento. Que pensamento. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel, e Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra muitíssimo boa. Aleluias! Glória a Deus! Em meio às dificuldades, em meio a tudo que eles viram que aquela terra era terra boa. Queridos, permaneça firme na sua fé. Entenda que aquilo que Deus te mostrou é bom. É muito melhor do que os problemas e as dificuldades. Eles rasgaram as vestes. A palavra fala aqui, que eles rasgaram as suas vestes diante do povo, para que eles entendessem que aquele lugar era bom. Então, olha, eu acho que imagino assim, o desespero deles, né? Falando, olha, o lugar lá que Deus prometeu para nós é bom, é frutífero, avante, vamos, prossiga, porque o nosso Deus está lutando as nossas guerras, é o Senhor quem vai pelejar por nós. Queridos, é isso que nós temos que trazer para nós hoje, é Deus quem está lutando as nossas guerras, é Ele quem está nos guiando aos caminhos, os melhores caminhos, a uma terra prometida no dia de amanhã. A vida eterna que é a nossa salvação. No versículo 8, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará a terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como o pão os podemos devorar, retirou-se deles, e o seu amparo, o Senhor é conosco, e não os temais. Amém? Simplesmente não sejam rebeldes, simplesmente, eles estão falando para o povo aqui, não sejam rebeldes. Não sejam rebeldes. Não temais o povo daquela terra. Porque o Senhor é conosco. Não temais.
Não vamos temer, não vamos temer porque o Senhor é conosco, não vamos temer porque o Senhor é conosco, não vamos temer porque o Senhor é conosco. Peça para que o Senhor te faça ver além daquilo que você está vendo, peça para que o Senhor consiga te fazer ver as promessas e não as dificuldades, peça para que a sua fé aumente, a sua fé vai ser aumentada esta noite, eu creio em nome de Jesus Cristo. Receba sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo, uma porção de fé dobrada, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Não se curve, não se proste, não olhe para trás, não queira voltar ao passado, porque aquilo que Deus tem para mim e para você é muito melhor do que aquilo que vivemos no passado. A mulher de Ló, quando ela olhou para trás, ela via, eles tinham sido avisados para não olhar para trás porque se transformariam numa estátua de sal. E a mulher de Ló, quando ela olhou para trás, ela se tornou numa estátua de sal porque ela queria ter lembranças daquilo que ela viveu. Traga à sua memória aquilo que te traz esperança. As promessas do Senhor te trazem esperança. Este povo, Caleb, Josué, eles tinham esperança. Eles tinham esperança, na memória deles estava a promessa do Senhor, que eles entrariam numa terra que manaria leite e mel. Em nome de Jesus, queridos. Em nome de Jesus eu quero te pedir. Vá de encontro a esta terra. Vá de encontro a esta terra. Em nome de Jesus. Vou colocar um louvor aqui, é bem antigo, para que você entenda quem é aquele que guerreia por mim e por você. Em nome de Jesus. Pode soltar o louvor, por favor? Entenda, em nome de Jesus Cristo. Depois da tempestade vem a bonança. Vai vir. Está a caminho. Permaneça firme. Escuta esse louvor comigo, em nome de Jesus. Deus, soberano e eterno, reina sobre as nações. Quem não te louvará, Senhor, e não glorificará o teu nome? Toda a terra te cantará louvores. Aleluia. Bendito é o nome da tua glória. Glória a Jesus. Se você souber, você canta aí na sua casa. Em nome de Jesus. Seu nome é temido na terra. É antigo. Mas Todos os seus inimigos ele venceu. Deus grande e terrível louvores. Aleluia. Além de guerra é Jeová. Seu nome é temido na terra, a todos os seus inimigos venceu. Deus grande e temível em louvores. Homem de guerra é Jeová. Aleluia. Seu nome é temido na terra, a todos os seus inimigos venceu. Deus grande e temível em louvores. Quem é como o Senhor? O nome do Senhor é temido em toda a terra. A todos os seus inimigos venceu. Deus grande e temível em louvores. Homem de guerra. Seu nome é temido na terra. A todos os seus inimigos venceu. Deus grande e temível em louvores. Quem é como o Senhor? Os meus e sobre a terra, que me livra do mal e me dá poder para guerrear. Homem de guerra é Jeová, seu nome é temido na terra, a todos os seus inimigos venceu. Deus grande e temível em louvores, a todos os seus inimigos venceu.
Deus grande e temível em louvores. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Esse é o nosso Deus. Homem de guerra, Jeová, o seu nome é temido na terra, a todos os nossos inimigos venceu, Deus grande e temível em louvores, em nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar esta noite sobre a tua vida, sobre a tua casa, que o Senhor está guerreando as tuas guerras. Simplesmente adore a Ele em espírito e em verdade e tenha fé, tenha bom ânimo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Que a graça e a paz e a comunhão com o Santo Espírito de Deus seja derramado sobre a vida de cada um de vós, em nome de Jesus. Eu declaro um restante de semana cheio de vitória, em nome de Jesus. Os pais que estiverem com os seus filhos, reúnam-se em suas salas, em nome de Jesus Cristo. Chamem eles e vamos orar o Pai Nosso, em nome de Jesus. Amém? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. E se Deus é por nós, Quem será contra nós? vencendo em glória, vem Jesus. E até domingo, até a próxima live, se nós não estivermos juntos na igreja. Amém? Deus abençoe a cada um. Boa noite, Deus abençoe a sua casa. Receba unção e poder aí em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Que as vossas casas sejam cheias da alegria do Senhor, porque ela é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Em nome de Jesus. Amém? Uou! Aleluia!